Voltei. Tinha saído sem querer. Realmente. Bom, nós estamos ao vivo, campeão. Estamos aqui ao vivo para mais uma noite de debates. Atenção, galera dos canais Calango Debates, Seita Nazarena e Bibliocast, todo mundo aí que estamos nessa rede aqui. Nós estamos hoje nada mais nada menos com um grande apologista, ou apologeta, como vocês queiram, que ele veio para trazer aqui a sua crença, defendê-la e expor aquilo que ele vê através da Bíblia como não sendo verdadeiro, ou seja, como sendo heresia. E ele é um debatedor grande. Eu digo a vocês, meus irmãos, eu não trago qualquer um para cá não, viu? O cara é bom. E antes de mais nada, antes de ficar falando muito, boa noite, shalom, reirene tu querido Jesus Cristo, Adel Famil, ou seja, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu vou agora passar a fala para o grande amigo meu aqui, tá? Que ele vai dar o seu boa noite, fazer suas apresentações, conversar com a galera aí do chat, conversar com vocês, enquanto o nosso outro debatedor não se manifesta, não vem. Pode falar, irmão, o que você veio defender, sua crença, fica à vontade. Boa noite a todos, me chamo Jorge, sou de Santos. Eu creio no unitarismo, porém eu não sigo nenhuma religião. Estudo há mais de 15 anos as escrituras, né? Procuro estudar com dicionário, estudo traduções antigas. E é um livro fascinante. Quando você começa a estudar, você começa a abrir os olhos para a verdade. Né? Você começa a querer sair do sistema religioso, no caso, né? Com doutrinas falsas. Mas mais para frente a gente vai ver dentro das escrituras. Maravilha, campeão. Maravilha. Então você já viu aí, o homem não é de muita conversa, o negócio dele é chegar na hora e decidir. Ele já expôs em pouco tempo o que ele veio defender, que ele crê, tá certo? E é à luz das escrituras e nada mais que ele vai trazer aqui para vocês. E nós estamos esperando um grande amigo meu também, o Rodrigo, o exegeta, tá? Rodrigo Exegeta, assim que ele gosta de ser, que ele é conhecido, na verdade, tá? E eu estou aqui aguardando ele disse que ia até chegar um pouquinho mais cedo para a gente fazer uns testes aqui, mas eu acredito que na localidade dele parece que está chovendo, está tendo algumas coisas assim da natureza. Mas enfim, estamos aguardando aí o Rodrigo, viu? Ele não é muito de fugir. E outra coisa, galera, o debate aqui é todo no respeito. Eu peço para vocês também que colaborem no chat com respeito, tá? Com ordem, tá certo? As coisas na regra, tá? Bonitinho como pessoas maduras que somos. Ninguém é obrigado a concordar com tudo, tá certo? Vocês pegam aí aquilo que não concordam e aprende, tem um aprendizado, sabe quais são os argumentos, sabe quais são como que é defendido, e às vezes, quem sabe, você não pode estar vendo que realmente você está errado e mudar de ideia. Quem sabe? Isso é humildade, tá certo? Então eu peço isso para todas as linhas de público, televidentes, seja trinitariano, seja unitarista, enfim, todos aqui, vamos respeitar os nossos participantes, tá certo? Eu zelo muito por isso, pelo respeito, tá? Eles estão se dispondo aqui de vir até o canal, passar, ou seja, dispondo do seu tempo, né, para vir aqui, poderia estar com sua família, fazendo outras coisas, então eu zelo muito pelo respeito dos meus irmãos, tá certo? Meus convidados, todos aqui que são convidados. E tô vendo aqui, eu vou dar uma olhada aqui no Zap para ver se o Rodrigo, como é que tá a situação dele. O Rodrigo que vai vir, ele vai defender a linha trinitariana. Eu queria saber de vocês, amados aí do chat, até você mesmo, irmão, como é que tá meu áudio? Tá muito baixo? Tá legal? O Rodrigo chegou aqui agora. O áudio tá legal? Tá legal? O áudio tá ok para mim aqui, tá? O áudio tá tudo ok. Ok, valeu, obrigado. E está aqui na área, nada mais, nada menos do que ele, um grande conhecido meu, Rodrigo, o exegeta, né? É assim que eu conheci, Rodrigo Cristão Exegeta. Ele é trinitariano, quer dizer, mas eu vou passar para ele dizer o que, que ele é, né? Não sou eu que vou ficar aqui falando o que ele é. Rodrigo, boa noite, campeão. A fala é sua, fala aí com o povo do chat, o que, que você veio propor, elencar, defender, enfim, é contigo, parceiro.
A paz do Senhor Jesus aí para todos. A minha linha de pensamento e o que eu irei defender é sobre a doutrina ortodoxa da Trindade. Em toda a live, estarei defendendo esse meu ponto de vista, tá certo? Ok? Ok. Rodrigão também economizou o seu tempo de fala. Bom, eu vou passar aqui para vocês aqui a situação, tá certo? A situação é o seguinte, Rodrigo e meu amigo aí, apologista, porque eu esqueci, me perdoe, esqueci até o nome. Mas, enfim, a situação vai ser a seguinte, o debate vai ser todo em torno do bloco, do modelo presidencial, tá? Como é presidencial? Só faltaria mesmo aqui para ser presidencial 100%, estarmos aqui pessoalmente, né? Mas, enfim, o modelo vai ser nesses trajes, aonde nós teremos pergunta, resposta e réplica. E vocês decidem se, porventura, vocês quiserem que haja também a tréplica, tá certo? Se vocês querem mais completo, ou seja, pergunta, resposta, réplica e tréplica, ou se vocês querem mais básico, que é só pergunta, resposta e réplica. Deixa eu explicar primeiro, aí vocês decidem, tá? Então, cada bloco vai ser nessa pegada. Aquele que é mais antigo, ou seja, tem mais idade, ele começa, assim, eu sigo a mesma pegada do programa Vejam Só, do reverendo Heber Cocarelli, tá certo? Vai dar início, sendo que aquele que começar o primeiro bloco não começará no segundo bloco. E então é simples, e assim vai sucessivamente, alternando somente quem começa. Quem faz a primeira pergunta, todas as perguntas, na verdade, vai ter direito de 2 minutos, porque eu acredito que 2 minutos eu acho que é o suficiente para fazer uma pergunta. Vocês fazem a pergunta, pronto, um faz a pergunta, 2 minutos. Mas nas respostas e réplicas, e se tiver tréplica também, serão todos de 5 minutos para responder. Tá ok? Vocês entenderam alguma dúvida? No meu caso, nenhuma dúvida. Ok. O irmão entendeu direitinho? Acho que deu uma travada nele, na net dele. O irmão projeto. Entendi. Um pessoal aqui que atrapalhou aqui, mas pode dar continuidade aí, tá tranquilo. Tá certo. Então você entendeu como é que é, né? Os blocos, o modelo direitinho, você sabe já como é que é, não é isso? Tranquilo. Eu tenho 40 anos, eu acredito que ele seja um pouco mais velho que eu, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho 35 anos. Então ele começa. Então o irmão que começa, tá certo? Então, eu vou pegar aqui por enquanto eu não estou com o relógio, mas pode me chamar de JK, como todos me conhecem aí. Pronto, tá certo, JK. Então, só, eu vou pegar meu cronômetro do celular, porque ainda não estamos com essa tecnologia do reloginho, mas vocês podem aí conferir, tirar as provas, se está sendo certinho, tá certo? Todos me conhecem aqui, eu sou mais imparcial aqui, o possível, tá certo? O que um tiver direito aqui, outro vai ter também, pode ter certeza, tá certo? Então, eu vou dar início, vamos começar, galera. Primeiro bloco, o nosso irmão aqui, que vai defender a linha unitarista, ele vai começar com 2 minutos fazendo sua pergunta, já que eles já se declararam o que vieram fazer, o que defendem. 2 minutos, é todo seu. JK, vai. Boa noite, Rodrigo. Primeiramente, eu gostaria de estar sabendo a sua linha de raciocínio, por eu ter debatido muito com o Trinitário e cada um fala uma coisa, eu gostaria de entender a sua linha de raciocínio para poder refutar você dentro das escrituras. Eu gostaria de saber a sua linha de raciocínio sobre a Trindade. Se são 3 deuses, se são 3 seres divinos,
são 3 pessoas. Eu gostaria de saber primeiramente isso, para que assim eu possa mostrar os versículos para refutar essa doutrina, no caso. Posso responder? Ok, ok. O irmão fez a sua primeira pergunta, vou resetar aqui o cronômetro aqui. Deixa eu colocar aqui 5 minutos. Rodrigão, é todo o seu tempo, 5 minutos para a resposta. Vai. No meu caso, eu defendo a doutrina ortodoxa da Trindade, que é a doutrina defendida pelos pais da igreja, principalmente por Tertuliano, que é muito conhecido na academia, certo? É importante ressaltar que nós, trinitarianos, não acreditamos em 3 deuses. Não somos triteístas. Triteísta é uma crença que acreditam em 3 deuses, certo? Nós somos trinitarianos, ou seja, acreditamos na existência de um só Deus, porém, esse Deus, ele é dividido em pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, ok? Só que na união entre eles se torna em um só Deus. Essa aí é a doutrina ortodoxa da Trindade, como disse Tertuliano, que é uma doutrina defendida desde os evangelhos, tá certo? Ok. Então, Rodrigo, Rapidinho. Rapidinho. O irmão Rodrigo não se dispôs dos seus tempo todo. Você sempre aguarda eu dar o já aqui, que eu reseto aqui o cronômetro para poder atualizar o tempo de vocês. Então, pronto. Dada a resposta, o irmão JK tem 5 minutos para a réplica. É todo seu. Vai. então, Rodrigo, só que isso daí vai implicar, né? Por quê? Porque a unidade não se divide. Você está dividindo a unidade. Entendeu? Porque o Deus Pai não tem nome. O Deus Filho é o Todo-Poderoso. E o Deus Espírito Santo não tem nome. Está entendendo? Então, unidade é ser único, não se divide. Então, o trinitariano não entende muito as palavras, parece. E a gente acaba fugindo da Bíblia. Por quê? Porque em João 10:30, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, era no sentido de concordância. A gente não vê eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Ele não poderia deixar o Espírito Santo de fora. Ele teria que falar, eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Aí eu acreditaria na Trindade. Tá entendendo? Então a Trindade são 3 deuses sim, porque a unidade não se divide. Então o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Cada um com a sua individualidade. São 3 deuses. Isso daí, conforme os estudos, vem da época dos egípcios, que falavam que é sempre querendo Satanás, querendo se incluir na glória do Pai e do Filho. Porque 2 deuses é mais forte que 3 deuses é mais forte que 2. Isso daí é já a história antiga, essa Trindade. Cultura grega, cultura dos Pérsia. Então, quando Jesus disse eu, Pai, somos um, é no sentido de união. Então a gente não vê uma Trindade. A gente vê o Pai, o verdadeiro Deus, e o Filho é o nosso mediador. Entendeu? Então, quando eu falo que o Filho é mediador, e coloco ele como o próprio Deus, tu mata o Pai e mata o Filho. Tu pede o mediador. Quem é Jesus? O mediador. Jesus é o nosso mediador. Nós temos que pedir para o Pai em nome do Filho, porque foi o Filho que morreu por nós e não o próprio Deus. Então, a doutrina da Trindade eu vejo como uma doutrina confusa, que nem mesmo vocês se entendem dentro do grupo trinitário. Cada um fala uma coisa. Então, por isso que eu fugi da Trindade, lendo as Escrituras. Então, eu e o Pai somos um, acredito que mata essa doutrina da Trindade. Pode vir com João 1, a gente vai ter a interpretação correta. Pode vir com 1 João, que fala que os 3 estão em concordância, mas a tradução colocou que os 3 são um. A gente vai ter que puxar um dicionário para ver qual é a tradução que está correta.
Entendeu? Então, quando você vai estudando as escrituras, ninguém vai refutar que é Pai o verdadeiro Deus e o Filho é o mediador. João 17:3, 1 Coríntios 8:6, que o Pai é o verdadeiro Deus. Então, Jesus é o segundo da Trindade. Então, já fica uma falta de harmonia aí dentro das escrituras, entendeu? Fica uma confusão a Trindade. Porque Trindade é 3 deuses, querendo ou não. Porque a unidade não se divide. Você ainda tem mais ou menos dois minutos. Você quer continuar? Tá tranquilo da minha parte. A base que eu quero que ele me explique é João 10:30. E unidade não se divide. Ele vai ter que explicar isso, porque a unidade não se divide. Porque em João 10:30 Jesus deixou a Trindade de fora, falando que ele e o Pai é um. A base dessa explicação de que ele e o Pai é um, não que o Pai é ele e ele é o Pai. É que ele tem concordância com o Pai. É João 17:21. Justamente a base da doutrina unitarista, que é todos em união pelo único Deus verdadeiro. Repasso para ele. Ok. Eu vou aqui resetar o meu cronômetro do celular. Rodrigo, você vai finalizar aí o primeiro bloco, dando sua tréplica, mas antes eu quero lembrar, eu esqueci, peço até desculpa, se vocês quiserem se dispor de textos bíblicos, vocês me falam antes de começar a fala, vocês me avisam, eu quero, abre aí para mim, por favor, Diego, pode ser no grego, pode ser no normal mesmo, enfim, aí eu compartilho aqui a Bíblia, vocês pedem primeiro, pelo menos o primeiro capítulo e versículo, porque assim eu economizo o tempo de vocês, para não ficar procurando e comendo tempo, eu vou lá, procuro antes, e aí sim, eu achando o primeiro capítulo e versículo, aí eu dou o início do tempo de cada um de vocês. Se vocês quiserem, é só falar, quero Bíblia, abre aí, pá, puxa aí, Diego, tá pronto. Puxa aí, Brito, me chama de Brito mesmo, viu? Então, Rodrigo, 5 minutos você tem direito a 5 minutos para treplicar e finalizando o primeiro bloco desse debate. É com você, campeão. O seu áudio está fechado, viu, Rodrigo? Peraí, deixa eu... Pronto. Tem como colocar para mim aí em hebraico o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. O Shema? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar. Eu acho que eu encontro mais que é grego. Eu vou compartilhar. Deixa eu compartilhar. Peraí. Mas qualquer coisa eu acho aqui. Pronto, então se você quiser, você coloca a sua Bíblia e compartilha aí. Aí eu subo. Se você quiser, faça isso agora. Você coloca aí e eu leio aqui, certo? Que eu não sei como faz, não. Tá, deixa eu compartilhar aqui a tela para botar logo uma Bíblia, logo engatilhada. Eu vou botar uma que tem várias versões. Tá? Certo. Essa daqui. Peraí. Enquanto você está aí colocando, eu vou tentar aqui responder. Pronto, certo. Então eu vou soltar seu tempo. Vai lá, 5 minutos, sou do seu. Vai. No caso, ele disse que a unidade não se divide. Correto. Na doutrina ortodoxa da Trindade, nós não dividimos a natureza do Eterno, certo? É por essa razão que acreditamos que existe somente um Deus. Só que esse Deus são distintos e diferentes em pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Só que na união entre eles, torna-se um só Deus, certo? Porque Deus, em sua natureza, é complexa. Prova disso é que no Shema, está aqui escrito, né, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, está escrito assim, Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová
errade. A primeira coisa que percebemos aqui quando fazemos ou verbalizamos o Shema, que é a crença dos judeus, certo? Que é a prática de fé dos judeus, a primeira coisa que aparece é o quê? É o tetagrama, Yehová. E em seguida, aparece pela segunda vez o termo Eloheinu, nosso Deus. E logo após aparece o quê? O tetagrama de novo, Yehová. Certo? Chamar Israel, Yehová, Eloheinu, que é Elohim, nosso Deus, e aparece o tetagrama de novo, Yehová. Aí logo após o que é que aparece? Errade. Ou seja, o nome do Criador aparece 3 vezes, que faz alusão à Santíssima Trindade. E logo após que aparece 3 vezes o nome do Criador, primeira vez é o tetagrama, segundo é Elohim, e terceiro é o tetagrama, depois vem Errade. O que é que entendemos aqui com o termo Errade? Entendemos como uma unidade composta, certo? E esse termo, ele pode ser utilizado no sentido numérico? Pode. Mas também pode ser utilizado na Bíblia hebraica no sentido certo de unidade composta. Isso aí é fato. Como está escrito lá, que Adão disse que ele e Eva eram uma só carne. Ok? Errade. Aparece no texto. Agora, quando vamos estudar sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, somos obrigados a tentar comprovar ou provar se o Pai é divino, se o Pai é Deus, se Jesus é Deus e se o Espírito Santo é Deus. Entendeu? Quando estudamos de forma separada. Por exemplo, eu quero estudar sobre o Pai é Deus, aí eu vou estudar se o Pai é Deus, de acordo com as Escrituras. Aí logo após, iremos estudar sobre o Filho é Deus, aí eu tenho que tentar responder, através das Escrituras, se o Filho é Deus. Aí vamos estudar sobre o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é Deus, aí eu tenho que tentar comprovar pelas Escrituras se de fato o Espírito Santo é Deus. Não é que são 3 deuses, certo? É um só Deus, porém distinta em pessoas. Até para estudar a personalidade do Pai, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo, temos que dividir. É como diz Tertuliano. Por que os 3 é um? Por que os 3 é um? É um. Porque é um em essência, em natureza. É por essa razão que os 3 é um. Isso aí, a ideia de 3 e 1... Ok, seu tempo se esvaiu. Ok. Completa o argumento em segundos. Em poucos segundos eu vou fazer o mesmo com o irmão JK. Completa em alguns segundos o argumento, que só para não ficar no vácuo, em alguns segundinhos. E aí eu faço o mesmo com ele. É rápido. Tipo assim, é como diz Tertuliano, a divisão de pessoas em 3, certo? É um mistério. É um mistério. Ou seja, o termo mistério é muito conhecido na Cabalá judaica, entendeu? Então, é um mistério, não é algo criado pelo pagão, não, é um mistério. Um dia iremos saber o porquê da divisão dos 3 em pessoas. Agora, em essência, em natureza, é um só, Deus.
Ok. Ok, você passou alguns segundos, eu vou dar esse mesmo direito ao irmão JK. Eu já estou procurando aqui o texto que ele me solicitou aqui no chat privado, tá certo? É 1 Coríntios, deixa eu olhar aqui de novo. 1 Coríntios 8:6 é o primeiro versículo. Meu irmão JK, eu já encontrei já o versículo, já está aí na tela. Vou soltar seu tempo, 5 minutos. Se precisar de alguns segundos a mais para concluir o argumento, para não ficar no vácuo, vazio, vou lhe dar também do mesmo direito. É todo seu, 5 minutos agora. Então, Rodrigo, volto a repetir, unidade não se divide. Vou responder aquela sua pergunta sobre Adão e Eva ser um só no sentido de união, né? Veja que Adão não é Eva e Eva não é Adão. Assim como Jesus não é Jeová e Jeová não é Yeshua, né? Jeová não é Jesus e por aí vai. Jesus é Deus, Jesus é um Deus. Porque, então são dois deuses. Não. Quando a Bíblia fala que só existe um Deus, é no sentido pleno, imortal, sem princípio. Jesus teve princípio. Jesus teve princípio. Ele é primogênito de toda a criação. Ele não é só primogênito, ele é primogênito da criação. Ele é filho unigênito de Deus. Deus fez o mundo por meio dele. Então, ele é filho, ele não é o próprio Deus. Entendeu? A adoração é somente ao Pai. Igual está aí. Todavia, para nós, só há um Deus, o Pai. Bem claro. Quem é o Deus? O Pai. Jesus é o Filho da Trindade. Então, isso implica também na doutrina. Entendeu? Então, quando fala que só existe um Deus, é no sentido pleno. Eu vou te dar um exemplo de interpretação de texto sobre, acho que é Mateus 23:9, se não me engano. E não chame na terra de ninguém de vosso pai, porque o vosso pai é só um. Então, quando tu chama teu pai de pai subterrâneo? Não, é no sentido pleno celestial. Só existe um nesse sentido. Então é a mesma coisa, só existe um Deus no sentido pleno. É fácil. Agora, Jesus, por que Jesus é um Deus? Porque em Salmos 82:6, ele citou lá em João 10:34. Não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Todos os filhos do Altíssimo são deuses. Então, se Jesus é filho de Deus, ele só pode ser um Deus. É muito simples a lógica. Ó. Filho de peixe, peixinho é. Filho de cavalo é o quê? Cavalo. E filho de Deus é quem? Um Deus. É simples. Não tem confusão, não tem mistério. As escrituras, elas se explicam por si só. Eu não posso pegar aqui e vir fazer interpretação na minha cabeça, que eu vou ficar, as harmonias vai ficar tudo fora. Entendeu? Então, quando fala que só existe um Deus, é no sentido pleno. Mas todos vós, filhos do Altíssimo, são deuses. Eu te fiz um Deus para Faraó. Isso daí foi Moisés. Deus falando para Moisés. Então, onde eu quero chegar? Que só existe um Deus no sentido pleno. Quem é? O Todo-Poderoso, o Imortal. Jesus foi ressuscitado por Deus. Então, o mundo ficou 3 dias sem Deus. Se Jesus é o próprio Deus, os caras estão confusos, entendeu? O Deus Pai tem nome, o Deus Filho é o próprio Deus, e o Deus Espírito Santo é o quê? É a força ativa de Deus. O poder que ele usa para fazer as suas vontades. Miqueias 3:8 diz que estava cheio de favor para falar a transgressão de Jacó e Israel. Ele está cheio do poder de Deus. Então, o poder de Deus é o quê? É como se fosse a mão de um escultor, que ele usa para fazer as suas vontades. Deus não cabe na terra. Então, ele usa o seu poder para fazer as suas vontades. A gente tem também um exemplo dentro das escrituras, como Deus é espírito, e espírito não tem um formato. Então, quando a Bíblia fala as mãos de Deus, o sopro, os olhos, a boca, é o poder dele. A mesma coisa em Daniel 5:24, a respeito daquela mão que eu enviei. A mão o quê? O que é uma mão? Como ele vai enviar uma mão? É o poder dele. Segure firme a mão direita de justiça. É o poder dele. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino chegou até vós. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, vai ter 2 versículos iguais, mas só muda dedo e Espírito Santo. Aí começa a ter a interpretação correta, tá entendendo? Então, na Bíblia só existe um Deus no sentido pleno. Mas Jesus é um Deus. Se Deus é Espírito e Espírito Santo de Deus, não pode ser um terceiro ser divino. O terceiro ser divino não pode ser uma pomba que desce do céu, fica muda e a voz vem do céu. Aí, para que veio aquela pomba que desceu do céu?
para que assim Jesus, como estava em carne, pudesse ver aquela força ativa, o poder de Deus, descer sobre os ombros dele. Olha como é simples. Então, unidade composta não existe. Isso, vamos dizer que uma palavra que eu gosto muito é analfabetismo funcional, que você lê uma coisa, fala outra, entende outra coisa. Unidade composta não existe. Unidade composta é divisão. Unidade é ser único. Faço minha vez. Você parou seu tempo? Já está satisfeito do tempo? Positivo. Ok, então agora eu vou restaurar tudo. E esse bloco agora, quem começa perguntando é o exegeta Rodrigo, tá? Rodrigo Exegeta. Rodrigo Exegeta, 2 minutos, tá? Dois minutos. Não pode. Como é que fala? Eu não sei, depois de triplicar, eu nem lembro mais o que é. Ou seja, você não replica a fala dele. Você vai trabalhar, se esmeirar em colocar uma pergunta para ele dentro de 2 minutos, tá certo? Aí, no decorrer do tempo, você pode ir na resposta, na réplica, falando. 2 minutos, todo seu. Qual é o texto que você quer? Você quer abrir algum texto? Pode ser. Tem como colocar para mim aí Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 28, verso 19, que fala do batismo em nome dos 3. E a pergunta que eu quero fazer para ele é concernente ao Espírito Santo. Qual é o pensamento dele acerca do Espírito Santo? Certo? Porque a ideia é que o Eterno é um. É só isso. É a pergunta que eu faço para ele, certo? Aqui está escrito, ó, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. O engraçado ou interessante que o vocábulo nome está no singular e não no plural, certo? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu queria que ele me respondesse, porque está fazendo menção de 3, em vez de 2. Porque me parece que ele acredita em 2, né? E não em 3. Certo? E que ele fala um pouco acerca do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo para ele? Ok? Ok, só isso? Só isso. Ok, vou parar aqui o seu tempo. Você ainda tinha uns 40 segundos, beleza? Segundos não, segundos, você tinha 40 segundos. Pronto, então baseado no texto que está na tela, você fez a pergunta, eu acho que ele entendeu, o irmão entendeu a pergunta de Rodrigo? Positivo, já vou responder. Pode? Pode, 5 minutos. Então, Rodrigo, esse versículo aí é uma expressão em nome do Pai. Quais são as atribuições do Espírito Santo? O amor, a bondade, aquela calma, paciência. Então, são esses atributos. Porque o que acontece? O Deus Pai não tem nome na realidade. O Deus Filho é Jesus, o Todo-Poderoso. E o Deus Espírito Santo não tem nome. Então, como que a gente vai fazer? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Pai não tem nome. Só tem nome o Filho. Então, a base da Trindade é o unicismo. Porque o Deus Pai não tem nome. O Deus Filho é o próprio Deus. E o Deus Espírito Santo também não tem nome. Sabemos que Jesus nasceu através do Espírito Santo. Mas ele não chama o Espírito Santo de Pai. Aí é a mesma coisa eu perguntar para ti. Quem engravidou Maria? Foi o poder do Altíssimo ou foi o terceiro ser divino? Aí fica complicado, não fica? Imagina o terceiro ser divino engravidar a Maria? Ou foi através do poder? Através do poder. Deus enviou. Então Jesus já existia. Ele é o primogênito da criação. Deus era sozinho. Ele foi lá e fez Jesus. E por meio de Jesus fez todas as coisas. Anjos,
Fez a terra, os animais, o homem e a mulher. Entendeu? Então é uma hierarquia que tem dentro. Então, o Espírito Santo de Deus, para mim, eu já te expliquei já. É o poder do Altíssimo. Dei exemplos aí. Jesus deixou fora ele como um terceiro ser divino. Ele nunca fala nas escrituras, né? Ou ele fala? Não fala. Não fala. Não tem como um terceiro ser divino descer como uma pomba, também fica estranho. Então, ele é uma força ativa. Entendeu? Deus é Espírito. Então, ele usa esse Espírito Santo dele para fazer as vontades dele. Deus é Espírito. Espírito Santo é quem? De Deus. Não é Espírito Santo do Pai só. É Espírito Santo de Deus. Então, aí você veio querer falar que eu acredito em dois deuses. Negativo, já expliquei também. Só existe um Deus no sentido pleno. Jesus é um Deus. Assim como Satanás também é um Deus, em 2 Coríntios 4:4. Entendeu? Jesus, ao se defender dos judeus, em João 10:34, ele citou Salmos 82:6. Ele estava se igualando a Deus falso. Pode abrir aí em João 10:34 para mim, por favor. João 10:34. Jesus está citando Salmos 82:6. Porque todos vós, filhos do Altíssimo, são Elohim. Elohim é autoridades, juízes, plural majestativo, e Deus é um só. Então, você quer contexto? Eu quero João 10:34. Jesus se defendendo dos judeus, citando os Salmos 82:6. Entendeu? Então, Jesus, ao se defender, ele citou isso. Não acredito em dois deuses. Não tem essa de dois deuses. Todos os anjos são deuses, porque são filhos de Deus. Eu te expliquei, filho do cavalo é Deus, mas não é para ser adorado. E a adoração é somente ao Pai. A 1 Coríntios 8:6, o anterior fala que, todavia, para nós só Deus, o Pai. E a comunhão é com o Filho. João 1:3. A gente tem muitos versículos. João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheço a ti só para o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, eu nunca vou tirar o mediador. Quando Jesus se defendeu também aos judeus, falando que ele traria e ergueria o templo em 3 dias, era o seu corpo. Eles não entenderam isso. Então, a adoração verdadeira não é por meio de templos, que nem antigamente. É por meio desse mediador. Então, é como se Jesus entrasse no lugar de Moisés, um mediador que era perante ao povo israelita. Sempre houve mediadores. Entendeu? Então, Jesus é um mediador. Em Hebreus 1:1, fala que Deus está falando nos dias de hoje por meio do Filho. Então, como vocês podem colocar ele no lugar do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Fica uma confusão danada. Já falei, unidade composta não existe. Isso daí é a maior burrice que tem falar uma coisa dessa. Você pega o dicionário e vê que unidade não se divide. Então, unidade não se divide, não existe unidade composta. Porque existe uma união. Eu e o Pai somos um. Para que todos sejamos um, Pai. Assim como tu és em mim e eu em ti. Que eles sejam um em nós. Eles sejam um em nós. É uma união de concordância. Quando todos nós queremos que Jeová, em vez de Jesus, todos nós seremos um. Enquanto ninguém acredita nisso, a gente vai ter uma divisão de ideias. Seremos divididos. Então só existe um Deus no sentido pleno, imortal, todo-poderoso. Jesus é um Deus poderoso. O Pai dele é todo-poderoso. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daí acho que acaba com a unidade, não acaba não? Vou passar em frente aí. Ok, você pediu Efésios 1:3, né? O texto está aí na sala, está aí Mas pode ver aí, ó. Voltando. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo entender do jeito que vocês entendem, os trinitários. Eu não posso colocar Jesus como próprio Deus, porque bendito seja o Deus e Pai. Pai é quem cria, quem gera. E Deus não tem Deus. Entendeu? Então só existe um Deus no sentido pleno. Imortal, todo-poderoso. Jesus foi ressuscitado por Deus. Atos 2:36. Ok. Deus fez o seu filho 2:32, entendeu? Então sempre a gente vai ter as escrituras dando a interpretação correta. Passo minha vez aí. Ok, o tempo terminou, eu deixei passar um tempinho também, para ser justo.
Assim como eu fiz com o Rodrigo, eu deixei passar também, botei seu texto, você pediu. Então, pronto. Resposta dada. Agora é a vez, o direito de Rodrigo dar a sua réplica em cima da resposta. 5 minutos. Você quer texto agora ou só quer só replicar? Coloca um texto para mim, João 16, versículo 13. João 16, versículo 13. De acordo com o discurso que ele acabou de verbalizar agora aí, em primeiro lugar, união composta é bíblico, certo? O vocábulo errado ali pode ser entendido como unidade composta, certo? E eu citei um texto lá. Tá rolando. Ok, eu citei um texto. Ok, seu tempo tá rolando. Eu tenho vários. Né? Certo, eu tenho vários aqui. Ok? E outra coisa, a ideia que Deus é um, qualquer trinitário afirma isso aí, entendeu? Que Deus é um. Certo? E está no nosso credo. Não tem nem para onde correr, Deus é um. Agora, como diz o Rabino Brau, ele diz o seguinte, que a natureza de Deus, a pessoa de Deus é complexa, porque quando você olha as escrituras, ele sempre aparece no plural. Às vezes ele aparece no plural e às vezes no singular. Ok? Durante o seu discurso você fala o seguinte, que o Espírito Santo ele não fala. Mas de acordo com o texto aqui de João capítulo 16, verso 13, diz o seguinte, mas quando vier aquele Espírito de verdade, já está tratando como uma pessoa. Ele, olha só, ele, pronome pessoal, vos guiará, certo? Em toda a verdade, porque não falará. Não falará. Você falou durante seu discurso que o Espírito Santo não fala. De acordo com o texto aqui, diz que o Espírito Santo fala. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ok? Então, já deu para ver que, de acordo com o texto, o Espírito Santo fala. E quando diz ali Deus Pai, está se referindo ao Eterno, está se referindo a Deus. Para que ninguém venha ficar em dúvida entre as três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ok? Pelo que eu entendi, parece-me que você verbalizou dizendo que Deus não tem nome. Até onde eu sei, o tetragrama é o nome do Eterno. Caso eu esteja errado, se você verbalizou tal coisa. Jesus tem nome. E o Espírito Santo, segundo o gramático de língua grega, Euler Lopes, eu fiz uma pergunta para ele, qual o nome do Espírito Santo? Ele disse, o nome do Espírito Santo é Espírito Santo. Certo? Esse é o nome dele. E é importante também dizer que o Espírito Santo tem vários nomes. Pode ser Paracleto, Consolador. Aqui diz que ele vos guiará. Ele é guia, o guia, certo? O Espírito Santo, é esse aí o nome dele, Espírito Santo. Por quê? Porque na cultura judaica, o nome está ligado à natureza da pessoa, aquilo que a pessoa é. O que o Espírito Santo é? Santo. Ele é santo de natureza. Ele não é santificado, ele santifica. Entendeu? Ele santifica. Então, isso aí. Na cultura judaica, o nome está ligado
a pessoa. É como se fosse o adjetivo daquela pessoa. Qual é o adjetivo do Espírito Santo? É o santo, a santidade. Entendeu? A santidade. Então, esse é o nome dele. Por exemplo, Esaú. Porque Esaú é peludo, certo? Aí colocaram o nome de Esaú, que significa peludo, certo? Jacó segurou o pé de Esaú. Aí colocaram Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar. Então, o nome, no pensamento semítico, está relacionado à pessoa, ou o adjetivo da pessoa, aquilo que a pessoa é. Ok. Até aí. Tempo terminado, réplica dada. Agora eu vou resetar aqui o tempo. Dessa vez parou bem em cima mesmo, certinho. Irmão JK, você tem direito a 5 minutos de tréplica para finalizarmos o segundo bloco desse debate. Você tem algum texto para, antes de dar início ao seu tempo, você quer colocar algum texto? Coloca para mim Miqueias 3:8, depois tu coloca Atos 7:55 para responder a pergunta dele sobre o Espírito Santo. Miqueias 3:8, né? Ok. O seu texto está na tela. Peraí, que tradução é essa? NVI? Oi? Você falou o que, irmão? Que tradução é essa daí? Peraí. Tradução. Então, vamos lá. Deixa para lá. Tradução importa. Ou qualquer uma. A tradução NVI, né? Parece. Ela mesmo. Já vi aqui, já vi ela. Obrigado. Mas enquanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, então vamos lá. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Então, só está retificando o que eu falei. O poder do Altíssimo. Agora tu coloca Atos 7:55. Fazer um favor. Né? Atos 7:55 vai deixar bem mais claro aí. A não ser que ele depois queira que eu abra outros versículos, aí a gente vai ficar até a madrugada abrindo e ele não vai conseguir provar que o Espírito Santo é um terceiro ser divino. Então vamos lá. O Espírito Santo é de Deus. Se Deus é Espírito, o Espírito Santo de Deus não pode ser um terceiro ser divino para ela, né? Que nem eu falei para ele. Se eu perguntar para ele quem foi que engravidou Maria, eu quero que ele me responda. Quem foi que engravidou Maria, o Rodrigo? É Rodrigo, não é o nome dele? O Espírito Santo ou o poder do Altíssimo? Que estranho, mano. Que estranho, entendeu? Não tem como a gente acreditar em umas coisas dessas. O versículo é bem claro, vamos lá. Mas ele está cheio do Espírito Santo, então vou colocar o Espírito Santo como um terceiro ser divino. Ele está o quê? É até falta de respeito falar dessa forma, mas ele está o quê? Cansado do Espírito Santo? Ele não aguenta mais? Agora vamos colocar Jesus como o terceiro ser divino. Jesus é o terceiro ser divino agora aqui na palestra. Mas eu estou cheio de Jesus. Está cheio de Jesus o quê? Está entendendo? Estou cheio de poder. Se Deus é Espírito e Espírito Santo de Deus é um poder. Ele olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, no forma de apoio, né? Tu vai olhar para o céu, tu não vai saber que lado é o direito. Segure firme na mão direita da justiça. Então, direita, dentro das escrituras, é apoio. Meu filho é meu braço direito, né? Tô dando exemplo aqui. Aí, vai falar que é um braço, né? É uma personificação, no caso. Estou cansado dessa cadeira. Você é forte como um touro, mas você não é um touro. Tá entendendo? São personificações que são dadas para que assim a gente possa entender. Porque são assuntos espirituais
e são falados dessa forma para que assim a gente possa entender. Então o Espírito Santo ficou de fora em João 10:30, ele não me respondeu, ele contorna, e a respeito do nome de Deus, é bem claro, todos os judeus sabem o nome dele. Eles vão falar que quem é pronunciado é uma mentira, a gente tem milhões de nomes conhecidos no nome Altíssimo que se perderam. Yohan Shanan, e é tudo erro. É tudo Yod-He, Yohan, Yehoshana, Yerushalém, né? Então a gente não perdeu o nome do Altíssimo, graças a Deus. Ele mesmo disse lá em Jeremias 23:27 que pensam que farão o povo esquecer o nome dele por causa de Baal. Mas Baal é quem? O Deus Senhor. É o Deus Senhor das igrejas, o Adonai do judaísmo, né? Apesar que Adonai só é falado só entra para o tetragrama, né? O soberano Senhor não entra para outros, é só exclusivamente para o tetragrama. Então, eu acredito que eu estou chegando já numa fase final, ele vai ficar com a concordância dele e eu vou ficar com a minha, porque ninguém consegue inverter isso, né? Eu tenho, já tá saindo fora aqui da live, e eu deixo para ele aí essa pergunta: quem foi que engravidou Maria? Raciocínio lógico, quem engravidou Maria? O poder do Altíssimo ou o terceiro ser divino? Já que, e porque o Espírito Santo não chamou ele de pai, sabemos que ele nasceu através do Espírito Santo, ele não chama o Espírito Santo de pai. Ok, você já deu término, né? Deu como terminado, não é isso? Positivo. Quando eu fechar o microfone, é que eu terminei. Ok, vou então resetar aqui, atualizar o tempo. Pronto, o irmão JK, galera, vocês estão vendo aí, ele deu a tréplica dele em cima da réplica de Rodrigo. Agora nós vamos dar início ao terceiro bloco, aonde quem começa perguntando é o Nobre JK. Nobre JK, 2 minutos para fazer uma pergunta, tá? Se você quiser algum texto para acompanhar essa pergunta, Beleza. Eu queria perguntar pro Rodrigo. É Rodrigo o nome dele, né? É Rodrigo o nome dele? Sim, sim. Eu queria perguntar quem foi que engravidou a Maria? Se foi o poder do Altíssimo ou se foi o terceiro ser divino que ele crê? E por que Jesus não chama o Espírito Santo de Pai? Já que nós sabemos que Jesus nasceu através do Espírito Santo. Ok, pergunta rápida, direta e objetiva, resetando o tempo. Rodrigo, você tem 5 minutos de resposta. O tempo é todo seu. Jogue duro. Ok, tem como colocar para mim Mateus capítulo 1, verso 20, respondendo, né, a pergunta que ele me fizeram. Mateus capítulo 1, verso 20. Verso 18, verso 18, certo? Logo direto. Mateus capítulo 1, verso 18. Olha só o que está escrito. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Certo? Quem engravidou Maria? Ela foi concebida do Espírito Santo. Ok? Então tá a resposta. Ou seja, foi obra e graça do Espírito Santo. Está escrito nas Escrituras. Ele me fez outra pergunta, só que não deu para ouvir, porque o áudio dele parece estar um pouco assim, meio barulhento. Tem como ele
falar de novo a próxima pergunta. Como é o nome dele mesmo? JK. Pronto, pode perguntar. Então, o terceiro ser divino que engravidou a Maria? Ou foi o poder? Não, está escrito aqui, ó. Antes de se ajuntar, a Beleza, tudo bem, amigão. Mas aí eu quero que tu me responda. Foi o terceiro ser divino ou foi o poder do Altíssimo? Foi obra e graça do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo que realizou essa função. O Espírito Santo, ele não é um poder, uma força, é uma pessoa. Porque poder não fala, né? Poder fala? Poder Irmão fala? JK, espera aí, rapidinho, gente. Deixa eu parar o tempo aqui, ó. Fecha seu áudio, por favor, meu irmão. Quando o Rodrigo estiver falando, o seu áudio também tá tendo também interferência na fala dele também, tá ruindo. Então, quando ele estiver falando, ou quando você estiver falando, eu e ele vamos ter que desligar o áudio. E quando ele ou eu estivermos falando, você vai ter que desligar também, porque tá dando interferência, tá certo? Valeu, campeão. Eu vou soltar o tempo de novo. Responda, Rodrigo. Pois é obra e graça do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Sendo uma pessoa divina, o Espírito Santo pode sim realizar obras miraculosas, até porque ele é divino, certo? Ele faz parte da Trindade. É prova disso que o Espírito Santo ele é chamado de Deus. Ele é chamado de Deus, certo? O episódio lá de Pedro, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu? O termo espírito no hebraico é ruah, que significa vento, pode significar força, certo? Mas no sentido do pensamento semítico, é o seguinte: por exemplo, você vê o vento soprar, ele é invisível. Você não vê o vento, você vê a força do vento, né? Você sente, melhor dizendo, a força do vento, mas você não vê o vento, porque o vento é invisível. Assim é o Espírito Santo. Ele existe, ele é uma pessoa, ele é invisível, mas você sente a força desse ser existente, entendeu? E como pessoa, porque ele é tratado na Bíblia como pessoa. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo consola, ele é chamado de Consolador. Jesus disse: eu vos enviarei outro Paracleto, outro Consolador, entendeu? Então, isso aí. Ok, tempo esvaído, tempo terminado, resposta dada. Agora o irmão JK, ele tem o seu direito agora de replicar a resposta do Rodrigo, dentro também do mesmo tempo de 5 minutos. Se quiser algum texto, me peça. Você acaba de se refutar sozinho, né? Espírito é vento, sopro, né? Você disse? Então você já se refutou, amigo, porque você mesmo falou que é uma força. Espírito é algo invisível, mas o vento você vê que nem um furacão levando as coisas, aí você vê ele passando. Você acabou de se refutar, meu amigo.
Você colocou o Espírito Santo como terceiro ser divino, então quem engravidou Maria foi o terceiro ser divino, na sua concepção. Foi um terceiro ser divino que engravidou ela. Agora, para mim é uma força, é um poder. Através do poder, Deus enviou seu filho e nasceu quem? Jesus aqui na terra, com carne e sangue. Ele poderia vir com o poder dos anjos, que nem que sentou e comeu com Abraão lá, os anjos que se apareceram para Daniel. Ele poderia vir, mas não valeria, porque não teria sangue. Então ele teve que nascer na carne. E em 1 João 5,1 diz que aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, não está dizendo que é nascido da Maria, porque Deus enviou o primogênito da criação, conforme. Pode colocar para mim aí 1 João 5,1, para dar ênfase no que eu estou falando. Então, todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, não é nascido da Maria. Aí quando ele pede aquela glória que ele tinha antes, Pai, me dá a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, é primogênito da criação. Deus nunca ia ficar abaixo da sua criação. Agora, imagina o Criador dos céus, do sol, ficar abaixo do sol. Nossa, que sol quente que eu fiz. Não tem como, uma força ativa. Ninguém pode ver a Deus que não é vivo. Se ninguém pode chegar perto do sol, imagine perto do Criador do sol. Qual é a lógica disso? Não tem lógica. Entendeu? Então você acabou de se refutar com as suas próprias palavras aí. Todos viram que ele falou que o Espírito Santo é como uma força, um vento. Então, ele mesmo se refuta. Se pegar o dicionário, ele vai se refutar. Entendeu? Então, quem engravidou Maria? A interpretação correta. Poder do Altíssimo. Não é um terceiro ser divino. Volto a repetir. Jesus não poderia deixar o Espírito Santo de fora em João 10,30. Ele disse que ele e o Pai é um. Ele não disse eu e o Pai somos um. Qual vai ser a interpretação de vocês? Não, são dois. Na verdade é três, mas é um. Eu e o Pai somos um. Não, na verdade é três. Que são dois, mas é um. Pô, não tem nada disso, pô. Só existe um Deus no sentido pleno. O Pai está em união com o Filho, porque enviou o Filho. Quem morreu por nós foi o Filho, não foi o próprio Deus. O Espírito Santo é a força ativa de Deus, porque ele não cabe na terra. Então, o Espírito Santo é o que faz o poder dele, as vontades dele é o poder dele. É simples. Qual foi a vontade dele? Que Jesus nascesse aqui na terra. Então, ele enviou através do seu poder. Ele não sai de onde ele está. Ele é uma força ativa, ele não sai. Tá entendendo? Então, a explicação é simples dentro das escrituras e o Rock faz essa. Eu não sou a favor de linha judaica, eu não sou a favor de cristianismo, eu sou a favor do livro. Eu estudei o livro, as traduções, busco com dicionário, não adianta ficar falando grego, que eu também sei. Grego, hebraico, a gente tem dicionário para isso. Tanto é que tá preto cruz, que está o rosa, não é cruz. Estou dando exemplo só, tá? Está o rosa, não é cruz, não tem predestinação, é pré-determinado. Enfim, a gente vai entendendo as palavras. Não é Senhor, no lugar do tetragrama. Deus não é eterno, ele é rei da eternidade. 1 Timóteo 17, vocês erram muito, porque o eterno é o Messias. Isaías 9:6. Nem isso vocês sabem, entendeu? Então, fica complicado um debate com pessoas que não usam o dicionário. Então, você mesmo se refutou. É uma força, é um vento. Então, é isso aí. Deus é força ativa. E o Espírito Santo de Deus é uma força ativa. Você mesmo se refutou, Rodrigo. Sinto muito. E a gente não vê Jesus chamando o Espírito Santo de Pai. Em nenhum momento. A gente não vê ele chamando de Pai. Ele nasce através do Espírito Santo e não chama de Pai. Não coloca ele como terceiro ser divino. Então, Jesus mentiu na sua concepção. Entendeu? Na minha não. Na minha está certo. O Espírito Santo é poder. Por isso que ele e o Pai é um. Não está falando que o Pai e o Espírito Santo é um. Então, acredito que você foi falando com as suas próprias palavras aí, tá? Eu quero que ele me traga. Jesus chamou o Espírito Santo de Pai também. Ok, o irmão faltava alguns segundos, mas ele já concluiu a sua linha de refutação de réplica. Rodrigo, você tem direito a 5 minutos para tréplica. Nós já estamos no terceiro bloco. Eu acredito que já temos 1 hora de live. Após isso, o que vocês já querem, com certeza já querem descansar, né? Já tem 1 hora de live, querem ficar com sua família. Então, terminando a não ser que vocês digam, quero mais uma rodada, aí beleza, aí te joga aqui. Mas até então, aqui é a tréplica do terceiro bloco, com o Rodrigo, 5 minutos. O tempo é todo seu, vai. É o seguinte, ele disse que eu refutei a mim mesmo, né?
mas de fato não, é porque eu percebi que ele não entende de judaísmo, ele não entende de cultura judaica, ele não entende pensamento semítico, ele não entende. Ele pega um dicionário e vê o significado, mas não tem uma ideia, uma noção do que aquilo quer dizer, certo? Qual é a prova disso? Primeiro, eu falei que o vocábulo rua, no hebraico, significa vento, sopro, espírito, respiração. Tem vários significados, é um campo semântico. Só que eu dei qual era o pensamento semítico desse significado, certo? Eu disse o quê? Que não é o vento em si. A ideia é que aquele ser existe, mas é invisível. Você vê o vento soprar. Aliás, você não vê o vento soprar, você sente o vento soprando, ok? O vento está soprando. Você não vê o vento, mas sente a força desse vento. Essa é a ideia do pensamento semítico. Não quer dizer que não existe aquilo. Existe. Certo? Assim é o Espírito Santo. Ele é invisível. O próprio Jesus disse que Deus é Espírito. Deus não é um poder, não é a força, não é o vento. Certo? Mas está escrito que Deus é Espírito. Mas qual era o pensamento semítico? O pensamento semítico não é que Deus era um vento, que Deus era uma força, um poder ativo. Não. O pensamento semítico é que existe um ser invisível que é poderoso. É nesse pensamento aí que eu estou falando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui, ó, em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 1. Está escrito assim no hebraico. Bereshit bara Elohim et Hashamai ve et ha-eretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. O termo aqui, Deus, no hebraico, é Elohim. Elohim é um substantivo plural, singular. Certo? Você já deu uma alusão à Trindade. Mas Elohim deriva de quê? El. El significa o quê? Força. Então quer dizer que o eterno é uma força, é um poder. Qual o pensamento semítico? O pensamento semítico é que aquele Deus é poderoso. É esse o pensamento semítico. Ele é um ser divino, é um ser poderoso, e não que é um poder realizado por alguém. Porque, pelo que eu vejo aí, o pensamento do irmão, que é o Espírito Santo, não é uma pessoa, é um poder, um atributo de Deus. Então, Deus também é um atributo, porque logo no início de Gênesis capítulo 1, o Eterno é chamado de Elohim, que deriva-se de El, que no português é El, entendeu? Que significa também força. Então, isso aí. Se caso o irmão for continuar o debate, eu gostaria que o irmão falasse um pouco da sua linha de pensamento. Pode ser? Ok, Rodrigo finalizou e triplicou, tá? Então nós terminamos aqui o nosso terceiro bloco. Agora é com vocês que dizem se querem estender mais alguns minutos ou finalizamos com cada um se dispondo de 3 minutos para se despedir, divulgar algum material, algum trabalho, algum canal. Aí vocês aqui vão dizer agora. Então, para mim já deu. A gente vai ficar aqui até amanhã e ninguém vai convencer ninguém. Porque quem convence a gente sabe quem é. Então, o que eu tenho a falar?
Achei bom aqui. Peço obrigado pelo Rodrigo aí pelo debate que ele debateu com a educação. Eu gostaria de saber qual grupo que ele está, para depois a gente continuar em grupos, se ele está no grupo lá que a gente está lá e tal, né? Eu realmente não concordo com o ensino da Trindade, não tem como, né? Porque Jesus estaria mentindo, falou que ele e o Pai é um, ele não disse que ele, o Pai e o Espírito Santo é um, ele disse que o Pai é maior do que ele, mas eu ouvi pessoas falando, não, mas é que ele estava como um homem. Mas Deus não é homem, nem filho do homem. Deus não caberia na terra. Tá entendendo? Caberia Deus na terra? Nem os céus dos céus poderiam te conter. Então fica tudo fora de harmonia. A gente tem que ter uma harmonia dentro das escrituras, de ponta a ponta. Infelizmente, o Trinitário não tem isso e não consegue enxergar. Então vai ser eu que vou mudar isso, né? Isso daí a gente sabe quem é essas maravilhas aqui na Terra. Maravilha é lado negativo, no caso, né? Não maravilha pro lado positivo. Quem faz essas maravilhas de ocultar aí as coisas, a gente já sabe quem é. Então, gostaria de agradecendo a todos, você, Brito, aí, e o Rodrigo, né? Me dar a chance de expor o unitarismo. Unitarismo é isso, é todos em união pelo único Deus verdadeiro. O que Deus quer é isso, com base em João 17, 21. Né? Então, eu creio no Filho de Deus como Filho de Deus. E o anticristo é todo aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que nega Jesus, Filho de Deus? Eu falo muito aí de judaísmo, mas é tentário. Eu não tenho nem que falar sobre o judaísmo. O judaísmo nega o Messias, né? A linhagem judaica de hoje em dia nega o Messias, ele não sabe disso, eu acho. Né? E são unicistas. Apesar que a base da Trindade também é unicismo, né? Mas, enfim. Então, Rodrigo, quando você estiver debatendo sobre a Trindade, não cita judaísmo, porque o judaísmo não é trinitário. Muito menos crer no Messias. Para eles, o Messias ainda vai vir. Mas só que eles não têm a linhagem ainda de Davi, né? Depois do Império Romano, foi destruído todos os documentos, mas quando Jesus veio aqui, cumpriu o 53, cumpriu Mateus 24:1, que anda pelo templo. O templo ele tinha um tempo, o Messias vinha, né, ser erguido, o templo tinha a restauração do templo tinha uma data. Em Daniel, não vou lembrar agora, tanto versículo. Em Daniel estava dizendo lá que tinha 72 semanas até a chegada do Messias. Por isso que o rei Ciro foi lá com do seu próprio bolso, do seu próprio tesouro, ajudou os judeus a voltar a Judá e ergueu o templo. Jesus andou pelo templo e disse que ele seria destruído. Então, quando eu for citar a Trindade, não cita judaísmo, porque eles não acreditam no Messias, não crê nada no que você crê, entendeu? Peço obrigado a todos aí, mas a gente pode continuar os grupos aí mais tarde. Agora, ao vivo mesmo, eu vou ter que sair, infelizmente. Gostaria de estar dando continuidade. Peço obrigado ao Brito e novamente aí a todos que participaram. Foi um bom debate. É isso aí. Valeu, nós é que agradecemos, viu, pela sua disposição, de se colocar à disposição, de vir aqui, de arrazoarmos as escrituras, e pode ter certeza, sempre será bem-vindo, tá certo? Foi um debate de qualidade, de respeito, isso é muito importante, certo? E, pronto, as portas estão abertas, viu? Só chegar em mim aqui, agendar, se quiser também uma palestra individual, ambos podem vir sozinhos, eu quero apresentar um estudo, a gente agenda aqui direitinho e toca o barco, tá certo? Obrigado, irmão JK. Agora, Rodrigão, você também, 3 minutos, foi certinho, 3 minutos também. 3 minutos para você dar seus apontamentos finais, de se despedir e divulgar canal, livro, enfim, suas obras. É com você, 3 minutos, vai. Certo, pois é, o debate aí foi bom. Caso queira dar continuidade à próxima parte, estarei disponível. Eu estou em um grupo Judaísmo Messiânico versus Cristão. Sou cristão, não sou messiânico. Eu creio na doutrina ortodoxa da Trindade, que é defendida pelos pais da igreja, desde Tertuliano, desde Irineu de Lyon, Orígenes, antes do concílio que houve no concílio de Nicéia, entendeu? Então, isso aí. Eu tenho um canal no YouTube, Graça e Conhecimento.
Lá eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre o hebraísmo na Bíblia hebraica, ou seja, a figura de linguagem na Bíblia hebraica, certo? Eu falo também sobre o Bar Mitzvah de Jesus, o filho do mandamento, e também tem um vídeo que eu gravei muito bom, que fala sobre a explosão do coração do Mashiach, do Messias, né? Eu citei o pensamento judaico porque o livro é judaico. O livro é judaico. Então, tem que ser um pensamento judaico. É concernente à doutrina da Trindade, o Eterno, de fato, ele é um, certo? Ele é um, Deus é um. Essa é a crença do cristão e dos judeus. O Shema Israel é verbalizado também pelos cristãos. Nenhum cristão vai dizer que adora três deuses, porque, de fato, não adoramos três deuses, mas um só. Mas só que esse Deus é tratado nas Escrituras de forma pessoal. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, você vai ouvir falar de Gênesis, Apocalipse. Entendeu? E tem alguns textos que o Eterno ele é retratado ou tratado como estando no plural. Por exemplo, Elohim é um plural singular. Ok? Está lá escrito em Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te dos teus criadores. No hebraico está assim, teus criadores. Qualquer hebraísta sabe bem disto, né? Que está escrito assim, teus criadores. Em Isaías capítulo de número 64, verso 5, Deus é tratado como maridos e criadores, no plural. Ok, E isso aí não é novidade para ninguém, né? ok, tempo esgotado. Então, galera, o Rodrigo ele tem um canal. Fale de novo aí, Rodrigo, o nome do canal. A galera se inscrever também. Tem muito conteúdo lá, né? O nome do canal é? Graça e Conhecimento, um canal novo, né? Eu postei alguns vídeos recentemente, mas quem gosta de graça e conhecimento está lá no canal. Ok. Depois eu vou pedir a vocês o que tiver de material, de link, para passar para mim, para divulgar aqui também, tá certo? É uma forma de nós demonstrarmos um carinho e uma gratidão. Então é isso, galera. Calango Debates termina por aqui. Nós vemos, repasse, reveja essa live aí, compartilha, deixe seus comentários aí depois do chat, tá certo? Deixe seu like. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho para ficar informado de todos os nossos eventos aqui, tá certo? Shalom, JK, Rodrigão, brigadão. Deus abençoe vocês. Reirene Tukiriu. Tchau, tchau.